Fala pessoal, eu sou o Theory e hoje a gente vai falar aqui sobre os valores de atributos dentro do Old School Essentials, continuando nessa série aqui de vídeos onde eu estou explicando as regras do jogo, beleza? Então para continuar aqui, vamos trazer aqui para o nosso livro, e aqui a gente está na parte dos Ability Scores, ou os testes de os valores de atributo, né? Estou começando com a força, né? A força, ela basicamente ela mede a capacidade da força do seu personagem, como o nome já diz, ou seja, os músculos deles, o poder físico do seu personagem. E para que ela serve mecanicamente dentro do jogo? Ela é aplicada nos ataques de corpo a corpo, então ataques com espadas, ataques que você dá desarmado porventura, ataques com adagas, por exemplo, você vai usar tudo os modificadores da força do seu personagem. Ela também vai modificar a capacidade do seu personagem de abrir portas. Se a sua força for alta aqui, né, você vai olhar aqui nessa tabela aqui dos atributos, na tabelinha de força, ela vai ser 2 em 6, depois 3 em 6, ou seja, se você rolar um D6 para tentar abrir a porta, e se você tirar 1 ou 2, você passa. E aqui se você tirar 3, 1, 2 ou 3, você passa. E aqui 1, 2, 3 e 4, vocês entenderam, né? Não precisa ficar repetindo. Mas é basicamente para isso que ela funciona. E aqui os modificadores que você vai adicionar nos seus ataques corpo a corpo. Então se você tiver uma força aqui de 6 até 8, por exemplo, e você fazer um ataque com espada, a rolagem que você vai tirar, você vai ter que diminuir ela por 1, para saber quanto que foi o resultado final. E isso vale para os modificadores positivos também. Então é basicamente para isso que serve a força. Já a inteligência, ela vai servir para medir a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de aprendizado, a sua memória do seu personagem. E mecanicamente ela serve para a gente para ver ali o nível de alfabetização do seu personagem. A capacidade dele de ler e escrever nas suas línguas nativas, além de saber outras línguas, né? As línguas faladas daquele personagem. Então isso tudo vai ser inteligência que vai indicar pra gente. A gente vai olhar aqui na tabelinha de inteligência. Dependendo do seu valor de inteligência, você vai saber a sua língua, né? Se for de 9 até 12, você sabe também escrever. Escrever bem aqui. De 6 a 8, você sabe escrever o básico. Se você for de 4 e 5 aqui, você sabe falar a sua língua nativa, mas você não sabe escrever ela. E caso você tenha uma inteligência mais alta, você sabe falar a sua língua nativa, uma língua adicional, além de saber escrever essas línguas aqui, né? Esse literate é o alfabetizado. Agora aqui falando sobre a sabedoria, né, que é a sua força de vontade, o senso comum, a percepção do mundo ao seu redor, a intuição do seu personagem, tudo isso é medido pela sabedoria. E ela vai modificar aqui algumas das suas jogadas de proteção, os seus saving throws, contra efeitos mágicos principalmente. Geralmente isso aqui não vai incluir ataques de baforada, como o livro está dizendo, mas pode incluir, né, dependendo da categoria daquele teste de proteção. Então novamente vamos para a tabelinha, nossa amiga aqui, ela vai indicar para a gente qual que vai ser esse valor aqui que vai modificar essa jogada de proteção ou não, tá? Tá dizendo aqui em cima, Magic Saves, jogadas de proteção de magia. Agora passando para o próximo, que é a destreza, que é a agilidade do seu personagem, a capacidade de reflexo dele de agir rápido ali, a velocidade dele e também o equilíbrio. Toda essa questão de precisão, minúcia, vai ser a destreza que vai dizer pra gente. E ela vai influenciar bastante coisa, né? A nossa classe de armadura, a nossa CA aqui, é o nível da defesa do seu personagem. E aí aqui, né, vale alertar que o jogo tem dois tipos de CA. Tem a CA normal, que a gente vai usar o taco, que a gente vai falar depois em vídeos futuros, e tem a CA opcional, que é da armadura ascendente, que para quem já joga RPGs que vieram depois, como Tormenta, D&D Quinta Edição, Pathfinder, tá mais acostumado com esse tipo de CA. Mas na CA do taco, né, que é a CA padrão aqui do D&D antigo, que o Ozzy bebe dessa fonte, quanto menor esse número, quanto menor o valor, melhor. Então, a sua destreza, se ela for alta, ela vai diminuir a sua classe de armadura. Ou seja, você vai ter uma classe de armadura melhor. Para a gente não confundir, uma dica que eu dou é a gente pensar na categoria, a própria palavra que está na categoria de armadura, a classe dessa armadura. O que é melhor? É uma armadura de primeira classe ou de segunda classe? É de primeira classe, né? Então, o primeiro, o 1, é melhor do que 2. É muito fácil da gente decorar, da gente pensar dessa forma. A destreza do personagem ela também vai ser aplicada ali para rolagens de ataque a longa distância. Então, ou seja, de projéteis, né? Por exemplo, uma flecha, uma funda, né? Que é aquela pedrinha, tipo um estilingue que você joga. Então, armas a longa distância vão utilizar a destreza para modificar, para melhorar ou atrapalhar esse ataque. E ela também vai modificar a iniciativa caso você use a iniciativa opcional ali, individual, né? Que quase ninguém usa, tá? Geralmente a iniciativa no Ozzy aqui é rolada em grupo e não precisa dessa iniciativa aqui não. Mas caso você use, ela vai modificar também. E aqui na tabela de destreza, como a gente pode ver também, que os valores de bônus na CA. Então pense nesse valor aqui como melhora e piora. Então se
a sua destreza for 16 ou 17, ela vai melhorar, esse mais de melhorar, a sua classe de armadura em mais 2. Ou seja, se você estiver usando o taco, o número vai diminuir em 2 e por aí vai. Aqui, o quanto que ela vai modificar os ataques a longa distância e a iniciativa, caso você use essa regra de iniciativa. Agora vamos para a Constituição, que é como se fosse a vitalidade do seu personagem. É a saúde, o vigor dele, a capacidade de resistir fisicamente às coisas. Então ela vai modificar primariamente ali os seus pontos de vida. E vai ser aplicada quando você vai rolar o dado de vida que seu personagem tem. O modificador dessa Constituição vai ser aplicado nessa rolagem. Toda vez que você subir de nível, você vai fazer outra rolagem desse dado de vida, dependendo da sua classe, e vai modificar aqui por esse valor de Constituição, tá bom? Do modificador da Constituição. Então, Constituição alta, como a gente vai ver aqui na nossa tabelinha de Constituição, vai indicar valores mais altos, tá? Então, aqui na tabela de Constituição, teremos o quanto ele vai melhorar ou piorar essa rolagem aí dos seus pontos de vida. Então imaginemos que no nível 1 você rolou um D6 de dado de vida e tirou 5, e você tem aqui 16 e 17. Então 5 mais 2, você vai ter 7 de vida aí no nível 1. Bastante vida. E por último temos o valor de carisma. A carisma é a força da personalidade do seu personagem. É a capacidade dele de ser persuasivo, aquele magnetismo pessoal que algumas pessoas têm. Também se relaciona à habilidade dele de liderar e conseguir atrair os outros, né, de uma forma muitas vezes física, né? Isso aqui não tem nada a ver com beleza ou feiura. Muita gente associa erroneamente carisma com beleza, mas vai lembrar que beleza é um atributo subjetivo, né? Então você consegue atrair as pessoas ou ser atraído por vários outros atributos que você pode achar belos ou não. E para que serve o nosso carisma? Ele serve para saber a reação aí dos NPCs, né, que são os personagens não jogadores, que vai ser o mestre que vai controlar. Você vai usar o carisma quando você for tentar contratar ajudantes, por exemplo, ou quando você for tentar interagir com algum monstro ou alguma criatura. Ela também influencia no número máximo de ajudantes que você vai conseguir contratar de uma vez só. Quanto mais carisma, significa que você consegue liderar mais pessoas. Isso vai ser modificado aqui pelo seu valor de carisma. E também em relação à lealdade desses ajudantes. Se você tiver um carisma muito alto, significa que você consegue liderá-los e eles vão ser mais leais a você. Olha que interessante, a gente consegue ver aqui na nossa tabela de carisma, nossa melhor amiga tabela, esses modificadores aqui que eu acabei de falar. Então se você tem 13 a 15 de carisma, você vai poder contratar até um máximo de 5 de uma vez de ajudantes. E a lealdade deles vai ser 8. Você vai rolar moral, né? Depois a gente vai falar sobre isso em vídeos futuros. E aqui as reações dos NPCs para quando você for tentar interagir com eles. Imagina que você encontrou um monstro ali, tentou conversar com ele, o mestre, o juiz, vai rolar um teste para saber se ele está amigável a você, se ele está hostil, e aí você vai modificar essa rolagem aqui pelo seu valor de carisma. Então carisma alto é bom, muito bom aqui nesse jogo. E aí vale lembrar também, né, muito importante isso, que todas as classes elas vão ter um desses atributos que vai ser o principal. E esse atributo principal é o atributo mais importante daquela classe em específica. Para saber o atributo principal da sua classe, você tem que olhar lá na tabela de cada classe. A gente vai falar sobre isso depois nos outros vídeos, tá? Mas para que serve isso? O seu atributo principal, além dele ser muito útil na maioria das coisas que você vai fazer com aquela classe em específica, além disso, você vai ter um modificador da experiência que você ganha. Então, se o seu atributo primário aqui ele for alto, você vai ter bônus na sua experiência que você receber nas suas aventuras e consegue assim upar mais rápido. Se ele for muito baixo, você vai ter penalidade nessa experiência ali. Então a gente pode ver aqui na nossa melhor amiga, a tabela, o quanto que isso vai melhorar ou piorar. Então você vai olhar o seu atributo primário, imagina que é um mago com inteligência, né, usuário de magia. Se ele tem 9 a 12, a experiência que você ganhar é isso mesmo. Se ele tem de 13 a 15, você vai ganhar aquela experiência mais 5% dela. Se ele tem de 6 a 8, você vai ganhar aquela experiência, mas vai diminuir 10% dela e por aí vai. E aí, caso você tenha ficado em dúvida, né? Mas quais línguas existem, quais idiomas existem aí dentro que eu posso escolher com a inteligência aqui? Você pode vir aqui, no próprio livro vai ter alguns exemplos de idiomas. Mas é lógico que esses idiomas aqui, eles vão variar dependendo do cenário que você está jogando. Nem todos esses aqui vão existir, talvez, no mundo aí que você está jogando. Então, recomendo que converse aí com o juiz ou juíza do seu jogo para saber o que é possível pegar dentro do seu jogo, né? Mas deu para dar uma noção clara de quais são os atributos, como eles funcionam e para que funcionam aqui dentro, né? E se esse vídeo tiver te ajudado, eu peço que você se inscreva aqui no canal, dê o seu gostei ou seu desgostei, caso você tenha desgostado. Siga nas redes sociais todas as coisas que a gente costuma pedir aqui, né? Você sabe já, tanto assistir o canal. Vou deixar outros 2 vídeos aqui para você assistir, se você quiser. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos para uma nova aventura.